Você está procurando tempo para poder estudar, está querendo se organizar melhor para poder estudar, você quer ser aprovado no cargo de analista tributário que está próximo. Fica nesse vídeo porque a gente vai te ensinar como gerir melhor o tempo e colocar horas de estudos sem se perder nas atividades que você precisa realizar. Eu tenho bastante propriedade para poder apresentar isso para você. Por quê? Porque quando eu estudava, eu tinha trabalho, uma filha recém-nascida, um trabalho que me pedia muito e consegui ser aprovado em 9 meses. Então eu tive uma gestão, vamos dizer assim, de estudos bastante eficiente, tá? E é sobre esse conteúdo que nós vamos trazer para você. Por que você está falando concurso de analista tributário, Jefferson? Não serve para qualquer concurso? Sim, serve para qualquer concurso. Essa gestão, entretanto, analista tributário, eu tenho um carinho muito grande por ter passado nesse concurso. Porque foi uma decisão estratégica minha que queria ser auditor fiscal. Eu estava num universo de bastante dificuldade em relação ao tempo. E se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez a minha vida seria outra. Eu não conseguiria hoje ser auditor fiscal, tá? E eu tinha pouco tempo, tinha bastante atividade e eu quero ensinar para você. Beleza? Então vamos aqui para a tela, por quê? Primeira coisa que você precisa entender é criar uma hierarquia de prioridades, tá? Por quê? Porque se você tem 24 horas, você tem 24 horas, 0 a 24 horas, né? Todo mundo tem e você tem. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas. O que vai fazer a diferença entre nós dois é o que nós realizamos dentro dessas 24 horas. Por exemplo, para eu poder fazer as atividades que eu gosto, que me fazem sorrir, ter os olhos brilhantes, eu acordo às 4 da manhã e durmo 11 da noite. Então, em média, eu durmo por noite 6 horas por dia. E tá tudo certo. Por quê? Porque o corpo se adapta a qualquer coisa. No primeiro momento ele chia, ele reclama, mas você vai ajustando, ajustando, até você criar o padrão. Durmo muito bem, acordo muito bem e faço diversas atividades. E para você que estuda, presta atenção, para você que estuda para concurso público, você precisa ter a gestão do seu tempo na excelência, tá? E para isso é primordial, anota isso, pega o papel, dá um pause, um papel e uma caneta ou qualquer material escrevente, é primordial que você tenha o quê? A sua hierarquia de prioridade. Porque é em cima dela que você vai investir as suas 24 horas, tá? Então você vai fazer num papel, ó, bota 2, 3, 4, 5, tá? De 1 a 5 apenas. Quais são as suas prioridades de vida, tá? Talvez você nunca tenha feito isso. É uma grande oportunidade para você entrar em equilíbrio. Por quê? Porque quem consegue ser aprovado em concurso público precisa estar em equilíbrio. E é óbvio, equilíbrio dentro daquilo que é necessário para você. Então, independente da sua realidade, você vai botar suas realidades. Por exemplo, minha primeira prioridade é o quê? Minha saúde. Saúde. Beleza, minha saúde. Aqui a saúde entra física, mental, fisiológica, entra tudo. Aí tem a minha família, por exemplo, tá? Então eu falei o exemplo, tá? Aqui meu trabalho. Aqui entra, por exemplo, concurso. Concurso, eu estou estudando para concurso público, é importante para mim. E aqui entra a minha religião. Minha fé, religião. Então, aqui, eu dei um exemplo aqui de 5 prioridades de vida, tá? Só que cada um tem uma prioridade, você precisa colocar. E aí vem o grande, mas o grande diferencial, tá? O grande diferencial. Vou até molhar o bico. O concurso público precisa estar entre as 5 prioridades. Porque se o concurso não tiver entre as 5 prioridades, cara, não estuda para concurso público, porque isso não é sua prioridade. Pô, prioridade, cara, você já colocou 5, certo? Cinco fatos da sua vida
para você investir as 24 horas. Pô, se o seu concurso não está entre as 5, o cara para. Você acabou de identificar que o concurso público não é para você. Você acabou de identificar, certo? Beleza, Jefferson. Não, o meu Jefferson está entre as 5 prioridades. Fala mais que eu quero saber mais. Beleza. E aí a gente vai por aqui. Eu peguei aqui, falei sobre as 5 prioridades. E aí você vai entender que, por que eu falei analista tributário, tá? Eu falei analista tributário porque eu parto do princípio que, pô, quem está estudando para analista tributário ou é iniciante ou tem pouco tempo de estudos. Tá? E eu estou trazendo aqui o exemplo de analista tributário, mas você vai encaixar de acordo a Jefferson. Meu objetivo é auditor fiscal, cara, é adaptável, mano. Abra sua mente, tá? Abra sua mente, é adaptável, tá? Por quê? Eu já falei em outros vídeos para você que o estudo para analista tributário e auditor fiscal, você começa com as disciplinas mães. Disciplinas mães. Beleza? Por quê? Para gerar mais eficiência. Disciplinas mães. E aí depois você vai para as disciplinas filhas. Disciplinas filhas, tá? Disciplinas filhas até fechar o edital, tá? Você precisa fechar todo o edital para ser aprovado? Não. Dificilmente você consegue fechar todo o edital, mas fazendo este modelo aqui você consegue. Isso no universo de 3 horas na semana, né? Durante a semana, e 5 horas. Horas não tem, deixa eu apagar aqui, que já me chamaram a atenção, tá? Que horas não tem o S. Horas, final de semana. Beleza. Isso perfazendo um total de 25 horas, tá? 25 horas. Beleza? Tranquilo. E aí você tem o quê? 24 horas no dia. Pô, eu já consegui entender quais são as minhas prioridades. Eu já consegui entender que eu tenho que estudar neste formato. Eu já consegui entender que esse formato de horas, para mim, vou conseguir ser aprovado. Cara, você tem quase tudo para poder colocar em prática. Só que o principal aqui, a gente vai ver que às vezes as coisas não encaixam. Por que eu estou falando isso? Nós fizemos o pré-lançamento da mentoria, ou melhor, da comunidade DNA Receita Federal. Pré-lançamento, que é o quê? Aquelas pessoas que se anteciparam e quiseram entrar logo, tá? Porque as vagas são limitadas. As pessoas entraram, vão fazer um pré-lançamento para a pessoa entender ali por quê. O lançamento vai ser feito no dia 2 de março, talvez você esteja vendo esse vídeo posteriormente. Você consegue entrar, vai conseguir se houver vagas, tá? Por quê? Porque a gente tem um cenário de prioridade. Por quê? Estou voltando de novo. Prioridade. A gente tem um quantitativo de pessoas para poder atender essas pessoas, gerar valor, ser genuinamente trazer entregáveis para essas pessoas. Por quê? Qual é o objetivo da comunidade DNA? É aprovar a galera que está lá. Beleza. E aí dentro da comunidade, um aluno, né, falou assim: Jefferson, cara, o meu sonho é ser analista tributário, só que eu não estou conseguindo estudar. E eu peguei esse exemplo que eu vou trabalhar com vocês aqui para poder ver se tinha viabilidade. Todos nós temos 24 horas. O que faz a diferença entre eu e você é o que nós fazemos dentro dessas 24 horas, tá? Já compartilhei com você que eu durmo em média 6 horas por dia. Final de semana, eu dou ali uma quebrada. No intervalo do almoço, eu dou uma cochilada para dar uma quebrada, certo? Mas nesses meios, né, eu consigo evoluir bastante, tá? E ele falou assim: Jefferson, eu não consigo estudar. Você, vamos verificar o que você faz no seu dia. E ele foi falando todas as etapas fixas do dia. Por exemplo, dormir é uma etapa que a gente considera fixa, que não é variável de acordo com o tempo, Não, você sempre dorme, tá? Ele faz atividade física. Jefferson, se eu não fizer atividade física, cara, eu acabo. Beleza, quantas horas? Então botou as horas de sono, as horas de atividade física, botou as horas de trabalho, né? Ele tem 2 trabalhos, ele trabalha em 2 lugares. E aí colocou trabalho 1, tantas horas, trabalho 2, tantas horas. Aí eu falei assim: beleza, você tem relacionamento? Ah, não, tem a Dona Maria, tem filho. Quanto tempo você investe por dia no filho? Aí foi colocando, pá. E aí, dentro das 24 horas que ele tinha, sobrava 1h30 de todas as atividades fixas.
E óbvio, ao longo do nosso dia, a gente tem as atividades que surgem, as variáveis, certo? As variadas, né? E aí, esse aluno percebeu que, cara, não dá nesse formato que ele tem. Teoricamente, daria, porque por 3 horas eu consigo estudar, mas dentro da atividade dele diária ele não conseguia estudar. E aí eu vou compartilhar com você e fazer com você para que você possa entender que às vezes você não estuda mais porque você não tem controle das suas atividades. Então, vamos dar um exemplo aqui vamos fazer o somatório, tá? Vou pegar aqui em preto o somatório de alguns exemplos. Somatório. Tá? De horas. Tá? Por exemplo, Jefferson, eu durmo 8 horas por dia. Então, você vai fechar aqui 8 horas, tá? 8 horas. 8 horas por dia, que é o sono. Sono. Tá tudo certo. Esse é o perfil dessa pessoa. Aí eu vou pegar aqui. Jefferson, eu trabalho também. Eu trabalho mais 8 horas. 8 horas. Trabalho. Jefferson, eu gasto 1 hora. Vou pegar aí outra cor aqui. 1 hora de deslocamento. Deslocamento. Por exemplo, tá? Cada um vai fazer o seu perfil. Eu gasto, por exemplo, 1 hora de alimentação durante o dia. Alimentação, eu tenho que almoçar, jantar, alimentação, tá? Fazer lanche, tomar café. Esse é um exemplo. Eu gasto aqui, por exemplo, eu preciso ir para academia. Academia, no mínimo 1 hora, mais 1 hora de academia. Aqui esse exemplo, 1 hora, atividade física, tá? Atividade física. Eu gasto também fazendo as minhas higienes, né? Banho, indo no banheiro, fazer as necessidades, mais 1 hora por dia. 1 hora. Certo? Aqui higiene, tá? Higiene. Jefferson, eu fico com a dona patroa lá e fico mais ou menos 1 hora com a dona patroa. 1 hora. 1 hora de relacionamento. E eu preciso estudar, aí eu vou botar aqui em vermelho, estudar analista tributário da Receita Federal do Brasil, porque eu tenho várias atividades. Eu quero estudar 4 horas por dia, porque eu acredito que se eu não fizer 4 horas, eu vou ser reprovado. Vamos fazer um cálculo aqui bem básico aqui, eu não vim matar, ó. 8 com 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 para 24, faltam o quê? 3 horas. 3 horas. Você percebe que essa pessoa nunca vai conseguir estudar 4 horas? Você percebeu? E aí, se você fizer isso, identificar quanto tempo, de forma tangível, eu tenho que fazer essa atividade. Eu tenho 24 horas. Ninguém tem mais do que 24 horas. Você pode fazer com que suas 24 horas rendam muito mais. Ok, aí tem várias outras técnicas, tá? Mas, a princípio, de forma nominal, você tem 24 horas. E aí você vai segmentando. Jefferson, da onde que eu posso tirar tempo? Eu quero estudar 4 horas. Pô, eu dei já um exemplo aqui. Vou pegar verdinho aqui, ó. Do sono. Do sono, eu consigo, por exemplo, pegar 1 hora do sono. 1 hora. Uma vez de dormir 8 horas, eu durmo 7 horas. No trabalho eu tenho 8 horas, tá? Eu posso, de repente, pegar janelas de 25 minutos, que é um momento ali que eu consigo, 25 minutos. Deslocamento, deslocamento. Porra, o que eu posso fazer? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, cada um sabe a sua realidade. Alimentação, você consegue pegar 15 minutos aqui, comer mais rápido, deixar tudo já engrenado. A atividade física, você pode, de repente, ao invés de fazer todos os dias, você botar dia sim, dia não. E aí, numa semana, ao invés de você investir 7 horas, você investe 3 horas e meia. Olha só, já vai aumentando, ó. Já vai aumentando. Você não vai deixar, presta atenção.
você não vai deixar de fazer, você vai diminuir. Por quê? Aqui, é por isso que nós fizemos exatamente essa ideia daqui, ó, prioridade na vida. Prioridade, pô, atividade física eu vou largar? Não, porque está dentro da saúde. A parte de relacionamento eu vou largar? Não, porque está parte da família. O trabalho eu vou largar? Não, eu não vou largar porque faz parte da minha prioridade. A religião aqui, pô, tem meu tempo aqui de religião, eu não vou largar. Então, se você consegue vivenciar tudo aquilo que é sua prioridade, sabendo gerir ela, você vai conseguir mais tempo de estudos, tá? Então, beleza. Esse ponto é importante você entender. Primeira coisa, entender o que? As suas prioridades. Porque se você não souber as suas prioridades, você não tem como gerir seu tempo. Já começa por aí. Você já consegue identificar logo de cara se estudar para concurso público é a sua prioridade. Se não tiver entre os 5 pontos ali principais da sua vida, onde você vai investir as 24 horas, não é sua prioridade. As prioridades, elas são temporárias. Temporárias. No período de estudo para concurso público, essas vão ser minhas prioridades, que eu vou estar bem investindo nas 24 horas. Agora, passei no concurso, cara, abre uma janela de coisa que você pode colocar nesse tempo que você estava investindo. Então, preste atenção. Essas prioridades, elas são temporárias. Temporárias. Por quê? Porque estudar para concurso público é como você tivesse um filho. Quem tem filho vai conseguir entender muito bem. Você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que prestar atenção, você tem que investir. Estudar para concurso público é como se você tivesse um filho. O concurso público é um filho para você. Para quem já tem filho, vai ganhar mais um filho. Para quem não tem filho, vai ganhar um filho novo. Só que é um filho diferente da realidade, é um filho temporário. E é temporário se você souber aproveitar a janela de oportunidade. E eu estou te falando, por exemplo, no cargo de analista tributário, eu vou bater de novo analista tributário para quem tem pouco tempo. Esse exemplo daqui é analista tributário. Esse exemplo aqui, eu vou voltar para a tela aqui, é um exemplo de analista tributário. Pô, ele tem trabalho, ele tem deslocamento, ele tem relacionamento, ele tem uma porção de coisa para poder fazer ao longo do dia. E precisa ser eficiente nestas tarefas. Então, para analisar, vamos lá, olha só o cenário, analista tributário, você vivenciou isso temporariamente. Foi aprovado. Cara, se você mantiver, né, esse período, Jefferson, o trabalho, cara, aqui, ó, Receita Federal, analista tributário, vou botar aqui em vermelho. Você já é analista tributário, está estudando para auditor fiscal. Você vai continuar trabalhando? Sim, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Só que, cara, você trabalha em teletrabalho, ó, deslocamento, ó, mata, deslocamento. Ganha mais uma hora. Teletrabalho, você vai conseguir administrar isso aqui, cara. Vai conseguir administrar. Então você percebe que você, sabendo gerir seu tempo, depois tudo fica muito mais fácil. Você sabendo gerir seu tempo agora, sendo aprovado para analista tributário, você vai ter uma máquina para poder fazer o que você quiser. Vou decidir fazer a faculdade de Direito porque eu quero ser magistrado. Cara, você vai saber gerir o seu tempo. Coloque em prática o que eu te falei aqui. Porque você vai conseguir. Presta atenção, gente. Presta atenção. O que eu estou passando para você é a realidade de muitos candidatos que não têm a gestão do seu tempo. E aí nem sabe que não dá para estudar o que ele quer estudar, porque nós temos 24 horas e ele tem atividades fixas que consomem essas 24 horas. E aí quando o aluno percebeu que ele só tinha 1h30, esse aluno que a gente viu 1h30, que seria impossível ele estudar as 3 horas que ele queria, ele decidiu, cara, eu vou largar este emprego. Aí um dos empregos que ele tinha, ele decidiu largar, diminuir. Na verdade ele falou, não, vou diminuir para quê? Para poder, ele já percebeu que ali ele poderia ajustar. Porque uma vez que você tem um mapa de o que você faz diariamente, você consegue atacar aquilo que pode ser atacado. Esse modelo você aplica em qualquer trabalho. Vou te dar um exemplo quando eu estudei para analista tributário. Eu era sargento do Exército. Pegava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. Tinha deslocamento.
Eu morava perto do quartel? Morava. O deslocamento era no contrafluxo? Era. Facilitava? Facilitava, só que era deslocamento. Se acontecesse qualquer coisa, me travava, tá? E aí eu comecei a entender, beleza, eu tenho 3 horas, consegui as 3 horas. Conseguiu as 3 horas, aí você vai trabalhar na eficiência nos estudos. Você vai trabalhar na eficiência dos estudos. Dentro dessas 3 horas que você conseguiu encaixar no seu tempo, você vai trabalhar para que essas 3 horas se tornem 5, 6 horas por causa da eficiência. Exatamente porque você trabalhando no tempo de Cronos e no tempo de Kairos. Tempo de Cronos, tempo do relógio. Kairos, o tempo da emoção, o tempo que vai além, onde 1 hora não tem 60 minutos. Seu nível de imersão nos estudos vai fazer com que você estude 15 minutos e tenha uma produção de 40, 50 minutos. Tudo isso é possível, tá? Eu vivenciei isso, é possível. Mas antes de você chegar nesse tempo, você precisa saber gerir o seu tempo. Faz sentido para você? Eu tenho certeza que faz sentido e você já deixou o seu like, se inscreveu no canal, porque a gente trouxe para você um mapa de como conseguir mais tempo para estudar e ser aprovado no concurso de analista tributário. Olha que tema bonito, ó. Como conseguir mais tempo para estudar e ser aprovado no cargo de analista tributário. E juntando com outro vídeo, você pode alcançar 32 mil reais. Juntando com outro vídeo, você pode estar estudando já para auditor fiscal com menos nas costas. Juntando com outro vídeo, saiba o que o analista tributário faz na atividade de repressão. Juntando com outro vídeo, cara, você pode juntar aqui, ó, fazer uma série e saber toda a preparação para concurso público. E se você quiser ir além, você vai fazer parte da comunidade DNA Receita Federal. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.